Então, fazer uma pequena recapitulação, né, que a gente falou semana passada, né, no começo de tudo, falamos um pouquinho, explorando sobre a igreja de Sardes, um pouquinho sobre a história, né, daquela cidade. Primeiramente, começamos falando sobre ela, exploramos alguns pontos históricos existentes, né, porque a nossa história, não só a história bíblica, mas como a história contemporânea, como a história que está realmente nos anais históricos, né? Exploramos um pouquinho sobre ela, falamos um pouquinho, né, que ela era uma cidade muito forte militarmente, explorando então assim as questões de leste, oeste, sudeste, né, a fortaleza que existia e o abismo que existia entre os muros da cidade e entre a própria cidade dita. Então era uma fortaleza, e falamos também sobre alguns pontos, né? Sobre algumas características, né, conhecida então pelo seu esplendor, a grande fortaleza militar, né? A primeira cidade aí a produzir moedas de ouro, de prata, né? Falamos um pouco sobre a questão da Acrópole, né? Diferentemente da cidade, o que diferencia a cidade para a Acrópole, né? Sendo que a Acrópole, então, é ali situada numa colina, no mais alto monte, para que então a sua defesa fosse facilitada, né, quando viesse então um inimigo ali querendo adentrar. E aí falamos um pouco sobre a questão da cronologia, né, do sétimo século, falamos sobre os impérios, dessa ousadia que os senhores dessa cidade tinham de querer afrontar o poderio do império, como falamos, como Ciro, como outras potências da época, que até então tinha ali o seu império como quase que o mundo inteiro conhecido, né? Exploramos aí, falamos um pouco mais também sobre a questão da deusa padroeira, Artemis, né? Que cada cidade ali tinha o seu deus padroeiro, né? E não só eles, mas o principal, mas eles adoravam também um monte de outros deuses. Falamos historicamente sobre o terremoto que houve 17 depois de Cristo, que devastou a cidade, e ali precisou da ajuda de Augusto, o imperador romano, que ela investiu todos os recursos necessários para que aquela cidade pudesse ser reconstruída, tamanha a sua importância, né? E falamos aí mais também sobre essa questão aí o abismo que existia, né? Só uma fotografia mera para que a gente possa situar. Então era difícil acesso, né, a essa cidade turquesa por causa desse abismo. E aí a questão toda, giramos em torno da questão dos guardas só conseguirem ver essa parte da frente, deixar a retaguarda desguarnecida, e ali os soldados dos imperadores conseguindo adentrar e ali abrindo os portões e ali conquistando aquela cidade. Aí entrou a questão já do começo da mensagem, da palavra está escrito em Apocalipse, né? Falamos aí do começo da carta, quando a gente fala dos 7 Espíritos de Deus, abordamos um pouco sobre Zacarias, ali o livro de Zacarias, onde faz referência a esses 7 Espíritos, que seria, qual que era realmente, o que seria que João estava dizendo naquela época, quando escreveu sua carta. Aí entra a questão dos 7 estrelas, né? Que são as 7 igrejas, que também a carta vai falar, né, no comecinho, onde Jesus, em todas as cartas, ele faz a referência, faz sempre alguma referência, né, dizendo, ó, ele fala o 7 espíritos, outro ele vai falar, eu sou o alfa e o ômega, ele disse assim sucessivamente. Aí nós entramos na questão, né, de fato, né, que essa igreja tinha fama, né, o próprio Jesus falando, né, da fama que essa igreja tinha perante a sociedade daquela época, né? E a gente entrou num debate, né, saudável, falando realmente como que de fato não era elogioso para Deus, que na verdade aquela igreja estava morta, né? Estava morta, mas que eles achavam que estavam ainda viva. Tem famas de estar morto, mas de estar viva, mas está morto, né? Para espiritualmente, porque as suas ações não eram compatíveis com aquilo que o Senhor Jesus queria daquela igreja, né? Aí abordamos ainda, entrando mais a fundo, falamos realmente do texto onde diz que fortalece, né, que a gente está para morrer, né, ainda há esperança, né? Ainda que existiam poucas pessoas ali, mas que estavam realmente interessados, que estavam realmente
ligadas com Cristo, mas aqueles que ainda estavam mortos, tem uns que já estavam mortos, mas tinha uma parte ainda que estava ainda, tinha condições, né, estava na UTI, né, e ali precisando da ajuda dos desfibriladores para poder reavivar, né, aquelas pessoas. E aí a gente se deparou com a questão das obras, né, também. Não tem achado as tuas obras, né, e a gente também falamos sobre a questão de muitas das vezes a obra está totalmente destruída, né, não tem obras realmente sustentáveis, né, como a gente achou na igreja de Tiatira, que existia um serviço, né, ajuda ao próximo, existia amor, existia fé, né, existia a perseverança, e essa igreja não tinha nenhuma obra, né. E aí a questão que a gente falou também de receber, né? Ouvir e receber e tomar atitude, né? Tomar atitude de construir, então, as estradas, né? Construir caminhos, né? Que nos levem aí ao Senhor, nos levem a ter uma vida com Cristo. E aí, a gente então vai entrar agora, mas o que a gente vai mais abordar agora, o que a gente deixou de... Para concluir, né? Para concluir, a gente vai entrar agora nessa parte. A gente vai ler os versículos, né? Que mais uma vez, né? Os irmãos que tiver com a Bíblia aí aberta, Apocalipse, para a gente ler novamente. Apocalipse ou Mateus? Não é Apocalipse mesmo, é da carta. Primeiro vai ler ler, né? Para a gente se situar novamente, né? Ler novamente a carta de Apocalipse, Apocalipse 3. Acima, por você que trocou qual Versículo 1, até o 6, são 6 versículos. Pode começar? Pode ir. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te de foi o que tens recebido e ouvido, e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, verei o ladrão, não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eu declarei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas permanecem em mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Então, a gente acabou de ler, né, a carta inteira novamente, para que a gente consiga aí se situar novamente, né, nas questões que aborda aquela igreja, né? Então a gente existia realmente a questão do morto, né, daquela igreja que está morta, ter fama de morta, mas ter fama de estar viva, mas estava morta, né? Então aí Jesus realmente, o próprio Jesus falando, né, com essa igreja através de João, através dessa carta, né, das consequências agora, né, que nós estaremos abordando, dessas consequências Amém. que Jesus, né, vai dar àquela igreja, né, para que ela realmente desperte, para que ela realmente tome uma atitude, né, tome uma atitude e volte realmente a realizar ou realize as obras, né, que o próprio Jesus as deu ali, obedece, né, e se não, ele vai vir como um ladrão. Aí, enquanto eu falo, os irmãos podem ir abrindo aí ordenamente as nossas referências que estão na tela, né? E para que a gente não perca um tempo, né? Mas aí cada um irmão pode nos ajudar
E lendo aí o que os irmãos achar que vai ler, aí fala para o outro não abrir junto também. Amém. Enquanto vai falando aqui. Então, justamente o que Jesus estava ali repreendendo aquela igreja, né? Dizendo, olha, se vocês não melhorarem, se vocês não se arrepender, né, vocês precisam estar alerta, né? Pois se vocês não fizerem isso, eu vou vir como um ladrão, né? Eu vou vir como ladrão, e ali depois ele vai continuando falando, né? E vocês não vão ver a hora que eu virei contra ti. Essas referências tratam um pouco a respeito dessa questão do ladrão, né? De Senhor Jesus surpreender, né? Durante a sua volta, né? Muitos pegarão muito de surpresa, né? Pegarão muitos que estarão dormindo, assim como as 5 virgens ali não estavam preparadas, enfim. Jesus dá várias amostras, né? De que como será realmente a sua vinda para aqueles que realmente estão dispersos, né? Para aqueles que estão, claro, né? Vigilantes, né? Não serão pegos de surpresa, né? Marcos 35, pode ler? Isso, pode ler. É 35. Marcos 35, 3, Até 35 e 37, né? Isso, esses 2 versículos. Se tiver errado, deixa na vida, porque estou melhorando ainda de achar essa Bíblia aqui. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao radiar do dia. E, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos. Vigiai. Exatamente. Eu vou ler a 1 Tessalonicenses 5:6. Amém. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Amém. Posso ler o Mateus? Bom, eu vou ler o... Tá. Então eu leio o 20, eu vou ler o 20. Posso ler o 24? Então tá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? 42. Desculpa. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 23. Vigia, pois, porque não sabeis a hora. Glórias a Deus. Eu vou ler Lucas, pode? Pode, mano, por favor. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. Ao voltar, ele dá as festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Amém. Glórias a Deus. Amém. Então, irmãos, nós aí lemos referências que nos demonstram o quê? Vigilância e prontidão. Né? Vigilância e prontidão. Né? E é um alerta, né? Jesus tem dado vários alertas para os cristãos estarem prontos, estarem vigilantes, atentos, né? Alertas aos perigos que muitas vezes os cristãos reduzirem esse seu compromisso radical, né? A gente costuma falar que Jesus não trabalha no meio, né? Então a gente precisa ser, ou é radical, né? Precisa estar nos extremos, ou é ou não é, né? E muito isso que Jesus tem falado, ó, você precisa estar atento, estar vigilante, né? E cada dia mais, por meio de Cristo, é claro, a gente mais e mais estar atentos, vigilantes. É o que a igreja de Sardes não fez, né? Eles baixaram um instante a guarda e aí aconteceu o que aconteceu. Então você vê que isso é muito sutil. Eles não perceberam que estavam mortos, né? Eles
realmente tinham a certeza dentro de si de que estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Estavam tendo até fama, né, de que está, não, nossa igreja não tem nada de errado, não existe nenhuma situação ruim na nossa igreja. Então veja que Jesus fala, eles têm fama, né? E através talvez dessa fama, né, ali na sociedade, eles realmente acreditavam que estavam de uma maneira perante o Senhor, estavam também realmente realizando algo bom, né? Mas não. Então, você veja como que é essa questão de vigiar, né? Então, o principal realmente situação que Sardes não realizou realmente é estar vigilante e estar de prontidão. Não estavam atentos, né? Não estavam realmente ali prontos, como todo cristão deve estar, né? Então, os versículos que a gente lê, essas referências, nos mostra claramente que nós não sabemos o dia nem a hora, Jesus virá como um ladrão. Então, são várias situações, vigiar, estar pronto. Então, são várias, claramente, Jesus falando do como o cristão tem que estar diante né, do dia a dia, né? Estar pronto, atento, porque qualquer momento nós sabemos que Jesus pode vir, ou algo, ou a nossa, ou também nossa missão se encerra muitas das vezes, né? Às vezes, nós não sabemos, né? O dia de amanhã pertence a Deus, mas se tão somente estejamos prontos e vigilantes em prontidão para que não sejamos pegos de surpresa, né? Amém? Amém, meus amados? E o que o Amém. irmão quiser falar, podem comentar, né? Para que a gente possa aí interagir mais e mais. Então, em um segundo momento, a igreja recebe, então, essa ordem para se fortalecer, né? Fortalece ainda o que resta, né? O que, porque alguns que estavam ali ainda estavam realmente com o coração voltado para Deus, né? Com o coração realmente quebrantado. E aí o texto vai continuar. O texto vai continuar falando dessa vigilância, né? Não sabereis a hora que virei contra ti, né? E representando aí um relógio sem seus ponteiros, porque realmente nós não sabemos o momento. Por isso mesmo que da vigilância, por isso o Senhor nos orienta a estar vigilantes, atentos, de prontidão, né? Sempre atento, alerta, né? Para que não caiamos, para que não nos desviamos do caminho, porque é muito fácil, né? A gente cair, é muito fácil a gente sair, desviar do caminho, né? É difícil para a gente entrar, é difícil para a gente permanecer, mas é muito fácil, né? A gente, em algum momento das nossas vidas, dar uma vacilada, desviar, né? Ainda que muitas vezes a gente perceba que, opa, deu uma escorregada aqui, ó, o Espírito Santo nos toca o nosso coração, mas e aqueles que começam a desviar e já depois não sabem mais como fazer para voltar, né? Como fazer para voltar para o caminho certo, né? E aí se perde completamente, porque aí vão comendo, realmente absorvendo, espiritualmente falando, alimentos contaminados, vai ali ingerindo coisas que realmente são porcarias, e para desintoxicar é muito tempo demora, né? Então, só pela misericórdia do Senhor, né? Que o Senhor cada dia mais nos dê mais e mais esse temor, né? Esse temor para buscá-los todos os dias, estar realmente alerta, vigilantes, né? Em prontidão, porque para que nós estejamos prontos para qualquer minuto, qualquer hora em que Ele voltar, Ele não nos pegue dormindo, não nos pegue realmente totalmente alheios aí, né? E cada dia mais nós possamos pedir, né, ao Senhor para que nos desperte, nos dê realmente um espírito realmente de temor, de prontidão e vigilante, para cada dia nós dizermos: eis-me aqui, Senhor, pronto, estou pronto, né? Estou pronto. E aí, meu amado, eles recebem essa orientação do Senhor, né? Não sabereis a hora em que virei contra ti, né? E ainda mais adiante, né, existe a fraqueza daqueles cristãos na área, estavam então destruindo aquela igreja, né? E estavam realmente, eles precisavam colocar algo que estava caído de pé, né? E então contém essa ideia de fortalecer, né? Contém, Jesus está dizendo, estabeleça, fortalece, né? Porque o que vocês estão fazendo não estão bons assim. Eu tenho aqui algumas referências antes, acho que ela colocou essas referências para que
a gente conclua esse raciocínio aqui. A Liliana vai escrever aqui para os irmãos ler, enquanto que a gente vai falando mais, né? E tem essa ideia, né, da gente realmente estar aí, assim como as virgens prudentes, né, atentos, vigilantes, né, com o óleo, né, que representaria o Espírito Santo, né, para que nós mais e mais estejamos prontos, né, porque a cada dia que passa o tempo, né, Jesus, ele realmente, claramente são visíveis os sinais, né, que se moldura à nossa volta, né, da volta dele, né, então a gente vê os sinais, vê o que tem acontecido, né, o que a palavra do Senhor fala, e ali o Senhor ainda dá sinais, ainda te orienta na palavra do Senhor, ó, vigie, vigiai, né, ficai atentos, atentos às coisas que estão acontecendo, mas ainda assim, vigiar, ele ainda dá os sinais que está acontecendo, ele fala conosco através da sua palavra, né, para que a gente possa vigiar, para que a gente possa estar atento, para que a gente possa realmente estar de prontidão, estar realmente ali como um servo de Cristo, como um soldado, né, pronto, né, ali para não somente para as batalhas, mas também para que possamos estar indo com ele quando ele voltar, né? E eu sei que é muito difícil muitas das vezes a gente permanecer, né, atento todo instante, todo minuto, né? Mas é por isso que nós temos uns aos outros, né? É por isso que nós temos uns aos outros, nós temos realmente os irmãos que nos ajudam, cada um realmente é, ajudando o outro, né? Quando tiver numa situação de tristeza, de desânimo, né? Para que nós, vamos lá, anime, vamos continuar, né? Está quase acabando, né? A nossa jornada. Então, aí eu tenho alguns textos que estão aí na tela, que eu pediria para os irmãos estar nos ajudando com a leitura, que realmente justamente falam realmente desse fortalecimento, né, de estabelecer, de nos fortalecer, algo, né, que está ali caído, algo que realmente precisa de um fortalecimento, precisa melhorar, precisa realizar aquilo que o Senhor Jesus nos orienta, assim como a igreja, como Jesus está dizendo para aquela igreja de Sardes, né? Os irmãos que vai achando pode Eu estar, né? achei Atos 14 aqui, pode ler? Isso. Eu leio o último Pedro. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé e ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Primeira Tessalonicense 3, 2 e 3. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém... Ora, o Deus de toda Peraí, não graça. acabei. Eu não acabei de ler. Desculpa. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Amém. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Graças a Deus. Então, mas nós vemos realmente exatamente isso. É o que, resumidamente, estabelecer e fortalecer. Então, realmente, embora que na nossa jornada nós sofremos, nós realmente passamos por momentos difíceis, Jesus está dizendo, olha, é necessário, né? A própria palavra tem falado, continuemos, né? Continuamos a fazer as obras, continuemos ali, porque a gente sabe que depois nós estaremos realmente descansando no Senhor depois de tudo, quando tudo isso acabar, estaremos com Ele para sempre, né? Estaremos mais e mais fortalecidos, né? E ali prontamente prontos. Então, a palavra nos alimenta, a palavra ela nos orienta, nos alimenta, de que realmente nos dá realmente as respostas que necessitamos, como a gente está dizendo aqui, a questão de fortalecer, de realmente estabelecer, né? De se tiver algo realmente caído ou destruído, realmente levantar, realmente ali restituir para que então possamos realmente seguir dentro da palavra do Senhor, né? Então aí essa mensagem é comunicada. A maior parte da igreja estava numa situação difícil, estava realmente
morta ou para morrer já, né? Já na UTI ali, né? Mas, entretanto, uma pequena porção ali, né? A gente vê uma luz no fim do túnel ali. Pequenas, poucas pessoas, então, ali estavam ali ainda diante de Cristo, né? Estavam ali prontos, estavam realmente engajadas na obra do Senhor, né? Então, o Senhor realmente nos dá essa esperança, né? Dessa questão. E aí, indo mais à frente, vai falar sobre a questão dos irmãos que não se contaminaram, né? Justamente eles. É, mas em Sardes, né, versículo 4 também, tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Não contaminaram as suas vestes. O próximo slide vai representar um pouco sobre isso. Então, existia ainda aí uma esperança. Existiam pessoas, como em todas as igrejas, né? A gente for pensar que isso, se os irmãos perceberem, você lembra que são poucas, né? Isso você realmente sempre enfatiza. Existem aí alguns ou poucos, né? Então, sempre realmente vai enfatizar isso. Por quê? Aí corrobora com aquilo que o próprio Jesus falou, né? Em Mateus, né? Do caminho, né? Diz o caminho largo e o caminho estreito, né? Muitos entram pela porta larga, né? Que leva à perdição, e são poucos os que entram pelo caminho estreito, né? Pelo caminho realmente mais difícil, né? Então, é, enfatizando e nos dando amostras, né? De lá na frente a gente sabe que são poucos, vão ser pouquíssimas pessoas, infelizmente, né? Jesus já profetizando isso, que entrarão no reino dos céus, né? Que entrarão no reino, poucas pessoas serão salvas, né? Mas por quê? Porque preferem entrar pela porta larga, preferem entrar, né, no mais fácil, né? Nas coisas mais fáceis. Então, Jesus realmente nunca disse que seria fácil, né? Pelo contrário, né? Disse que teríamos aflições, disse que teríamos frustrações, né? Mas tem de bom ânimo, né? Assim como ele venceu, nós também venceremos, né? Então, não é fácil, né? Não vai ser fácil, né? A gente sabe disso, mas o segredo é que estar com ele se torna fácil, né? Se o Senhor Jesus estiver conosco, estar, vai ser fácil, porque nós entregamos todas as nossas preocupações, né? Os nossos anseios, as nossas angústias a ele, né? Por isso que a gente consegue caminhar, porque senão, do contrário, para o homem é impossível, né? O próprio Jesus falou na sua palavra, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, né, amados? E aí a gente vê, eles darão comigo vestidos de branco. Jesus realmente vai começar a prometer, fazer as promessas ali, para aqueles que não se contaminaram, né? Para aqueles que não se contaminaram nas suas vestes ali com com tudo aquilo que estava acontecendo naquela igreja, né? Não se manteram retos, se manteram prudentes, se manteram concentrados, né? Vigilantes, como a gente falou, estavam de prontidão, né? Como realmente é feliz, né? Como foi feliz para aquelas pessoas, né? Se encontrarem prontos, se encontrarem sendo elogiados pelo próprio Cristo, né? Então, antes de fazer essa promessa, Jesus traz uma palavra de encorajamento, né? Você veja que ele fala ao remanescente fiel ali, andarão comigo de vestes brancas. Primeiro ele fala, aí tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, né? Eles andarão de branco comigo. Então Jesus realmente já elogia, já dá ali um encorajamento para que aquelas pessoas continuem fazendo o que estão fazendo, continuem realmente na obra, né, que o Senhor Jesus ali os deu, né? Então, algumas pessoas a gente vê ali então, através da palavra, que não se contaminaram, não se deixaram, né? Ali se entrar o orgulho no coração deles, acreditando que a fama que eles tinham ali perante a sociedade era uma fama perante Deus, né? Era uma coisa que representasse alguma coisa, e não era, né? Eles, em seu coração, sabiam que aquilo, Deus não estava se agradando, mas eles continuaram a sua jornada, eles continuaram buscando ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor ali os determinou que fizessem, né? Então, representa um pouquinho, acho que eu não falei sobre isso, a questão que Sardes, a cidade de Sardes, ela tinha ela era rica em realizar vestes, né? Ela elaborava, era uma principal fonte de riquezas deles, era a lã, né? Era a lã, né? Mas especificamente a lã que faz realmente o tecido, né? Que realmente ele faz a roupa. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo espiritual, né?
João estava falando de algo que remetesse muito além, né, da roupa física, né? Aqui é só para representar, mas eles estavam manchados pelo pecado. Eles estavam realmente manchados, os outros, né, que se curvaram aí, que se foram realmente para outros caminhos, estavam realmente com suas vestes contaminadas, né? E aí Jesus diz que existiam pessoas que não se contaminaram, né? Pessoas que resistiram à tentação, então receberam então a promessa de que andarão com Cristo, né? Com vestidos brancos, vestes brancas, né? Como realmente foi realmente, eu acho que felizes, né? Porque o próprio Jesus dizendo, olha, eles andarão comigo, né? Com vestidos brancos, né? Dando então, simbolizando algo espiritual essa veste branca, né? Ou seja, sem mancha, né? Sem mácula, né? Pelo pecado. A noiva, né? Remetendo um pouquinho à noiva, que a noiva ela entra com vestido de branco, né? Representando a pureza da noiva, né? Então, realmente simboliza muito, muito forte a questão das vestes brancas, né? E será para nós também emocionante, né? Pensar que chegará um tempo onde nós estaremos com Ele, né? Fazendo parte, né? Para a glória de Deus, e a gente pela fé já se imagina, fazendo parte daqueles que caminharão com Cristo também, né? No cortejo final ali da sua vitória, né? Então, glorioso será também para cada um de nós, né, amado? De estar ali com Ele, andando, né? Dizendo, olha, acabou tudo e estamos aqui agora com Cristo, né? Andando, caminhando com Cristo, né? Com as vestes brancas, né? Com outro corpo, né? Incorruptível, né? Com outro corpo ali, estaremos com Ele ali para a glória do Senhor Jesus, estaremos nos céus para todo sempre. E aí ele vai continuar realmente dando, então, 3 recompensas, né? 3 recompensas ele fala ali, né? E a primeira que surge aí na nossa tela é a recompensa de que de maneira nenhuma arriscarei o seu nome, né, do livro da vida, né? E aí algumas referências também, muitas referências que corroboram e encontram realmente esteio bíblico aí, para então, o que seria então esse livro da vida, né? O que Jesus está falando quando diz sobre esse livro da vida, né? E aí a gente encontrou essas referências, né? E nós vamos contar muito com a ajuda dos irmãos agora, para que ele nos ajude a lê-las, né? Essas referências, porque é importante, né? A gente saber onde está situado, então, o que João estava falando, então, quando disse sobre esse livro. Existe um livro, né? Será que existe um livro? É ali onde estão os nossos nomes, né? Onde o Senhor ali escreve, né? Cada nome, né? E então, ali, para que a gente chancele essa questão do livro da vida, aí essas referências aí que os irmãos possam nos ajudar a ler. Eu leio. Oi, amados, vamos nos separar então. Quem vai ler quem? Eu leio Hebreus. Aí eu leio o Salmo 87. Salmo 9:5. Eu vou ler o Êxodo 32. Mãe Linéia. Ela já escolheu? Eu vou ler Lucas 10:20. Amém. O que está faltando, gente? Eu me perdi. Filipenses. Quem vai ler? Filipenses. E aí, Hebreus falou? Alguém falou Hebreus? Eu falei Hebreus 12:23. Falou, né, irmão? Não, então eu vou ler Salmo 86. Gente, vamos marcar, porque hoje eu tô dormindo. Eu tô quietinha. E Mica vai ler Hebreu. Eu, Salmo 9:5. Não, peraí. Então, aqui Mica 9:5. A gente tem a paciência com a tia, tá? Que a tia ainda tá acordando. Vamos lá. Isso. Quem vai? O pão Douglas. isso. Vou no Êxodo. Isso. E... Eu vou no Êxodo. Ai, que separado. Isso. É importante a gente ler as referências, né? Mesmo que a gente pegue o tempo, mas é importante, né? Eu vou começar a ler então, Salmo 9,
5. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todos sempre lhes apaga o nome. Já aí, nos dando uma referência da questão do apagar o nome, né? Pode ler Hebreus? Pode, por favor. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Vou ler os Salmos 85. Tá? O Senhor, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá. Amém, glória a Deus. A Lei falou que ia abrir alguma coisa, não lembro o quê. Qual foi ele? Lucas. Lucas, né? Eu vou ler o Êxodo 32. Amém, irmão. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aleluia. Falta Isaías. Ali vai abrir o Lucas. Falta duas aí. Aí, irmã, você prefere ficar com o quê? O Isaías ou Filipenses? Mariné? Tá desligado. Ela tá desligadinha, né? Tem que ligar o microfone. Não tem problema, não. Tá escutando? Deixa eu cutucar ela. Show. Eu acho que ela desligou o microfone. Eu posso ler. E será que é aquele que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém? É Filipenses esse? Pois é. Não, esse é Isaías. Vou ler de novo. Olha. Tá bom, por favor. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém? Glória. Graças a Deus. Aí acabou. Pode ler, por favor. Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Glórias a Deus. Ô, glória. Glória a Deus. Aí faltou Louvado seja Deus. Faltou gente. Filipenses 4:3, né? Vamos lá, então. 4:3. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida e pertencem a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, amados, tudo aí Glória a Deus. da palavra, entendendo aí, ter então esse livro da vida, começando lá no começo, lá o próprio Moisés já dizendo sobre a existência de um livro, né? E aí a gente andou pelos Salmos, falamos do Velho e do Novo Testamento, né? Então, tanto o Velho como o Novo Testamento nos dizem dessa existência desse livro da vida, né? Em qual nossos nomes, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo ali, né? No contexto já do Novo Testamento, nós então estamos ali escritos num livro, nosso nome está escrito ali no livro. E Jesus realmente, em Apocalipse, através de João, fala também desse livro, né? De maneira nenhuma também riscarei do livro da vida, né? E aí justamente vem novamente ele falando sobre isso, né? Falando, ó, vencedor será vestido, né, das vestes brancas, como a gente falou, e também uma outra promessa, né? Não riscarei
o seu nome no livro da vida, ou seja, ficará permanentemente ali, estará realmente garantido na, na salvação, estará ali no, participando do reino de Cristo ali no céu. Oh, glorioso, quão glorioso será para nós também, né? Que nossos nomes, eu creio que todos nós ali estamos já inscritos, né? Nesse livro para a glória do Senhor Jesus e vamos mantê-lo ali, né? Vamos continuar nossa jornada, nosso caminho para mantê-lo, né? O nosso nome ali, para que nós cheguemos lá e com Cristo ficaremos felizes para sempre. E aí a segunda promessa que o Senhor Jesus faz para aquela igreja, né? A segunda recompensa ou promessa, né, que o Senhor Jesus faz é falando sobre outra questão. Segundo, reconhecer a primeira das três andarão de branco, a segunda, não riscarei o nome, e a terceira, ele vai falar sobre e conhecer o nome diante do meu Pai. Antes disso, existe uma referência aqui do reconhecer o seu nome, né? Não sei se Mateus está ali. Mateus não está, né? Mateus 10, 32. Não, tá sim, Mateus 10, 32. Tá sim. E aí, falando aí, realmente de reconhecer diante do Senhor Jesus, né? De Deus, né? Falando aí essa questão de reconhecer o nome, né? Reconhecerei o nome diante do meu Pai. É a terceira promessa que o Senhor faz, né? Para aquela igreja. Falando aí de que ele o reconhecerá, né? O próprio Deus, o próprio Jesus nos reconhecerá diante do Pai, né? Então, entra já naquela questão de muitos vierem, já Jesus falando de Apocalipse, vão vir naquele grande dia dizendo, olha, eu curei, né? Eu fiz aquilo, eu fiz milagres, né? E aí Jesus vai falar, não vai reconhecer eles, né? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, aí Jesus realmente dando a evidência mais uma vez realmente dessa questão e dizendo, olha, eu vou reconhecer vocês diante do meu Pai e também diante dos anjos. Aí uma figura retratando realmente aqueles, todo mundo vestidos de branco ali, participando ali já do reino de Cristo. Amém? Tem Mateus 10 e 32, não sei se alguém poderia ler para nós. Eu vou ler aqui então. Assim sendo, todo aquele que me declara diante das pessoas, também eu os declarei diante de meu Pai, que estás no céu. Glórias a Deus. Então, aí, retratando o que Jesus realmente disse, né? Sobre essa questão, dizendo que ele reconhecerá aqueles que assim também o reconheceram aqui na terra, né? Ou não negaram o seu nome, né? Ou não viverem realmente escondidos, mas que também ele os reconhecerá também diante do Pai, né? Do nosso Pai que está nos céus. Amém? Glórias a Deus. E aí, mas existem essas questões. Então, Jesus ele tem essas promessas, né? Jesus ele promete, ele realmente e fala ali com aqueles poucos que não se curvaram, ele fala com aquelas poucas pessoas que estavam realmente engajadas dentro da palavra do Senhor, né? Desejaríamos que existissem poucas, né, igrejas também como Sardes hoje, né? Mas, porém, há muitas como elas, né? Há muitas igrejas como elas, porque a falta de vigilância espiritual, né, em um mundo tão aculturado pela mentira, um mundo tão secular, né, é predominante, né, atualmente, né? E quanto mais nos tempos dos dias de João, né? Então é tão fácil, né, de sermos fisgados, é tão fácil de sermos atraídos, né, pelo mundo, né? Tantas vantagens são nos oferecidas, né, tantos manjares, né, então são nos oferecidos todos os dias, né? Então hoje em dia muitas e muitas milhares, né, de pessoas em nosso meio, né, de igrejas que realmente têm ido para um outro lado, ido realmente por esse caminho, como assim como os Sardes, né? Que estão com essa fama, como a gente já abordou, entramos realmente semana passada, tem essa fama, né? Toda uma aparência de ser bonito, mas que, na verdade, espiritualmente, perante Cristo, né, estão mortos, né? E realmente é triste, né? Queríamos que não estivesse, mas existem muitas, né? Principalmente no final
dos tempos, no final em que vivemos, né, início dessa década, né, que será essa década de afunilamento, de talvez a última década, né, que estaremos aí, né, nessa terra, e que as igrejas realmente têm se voltado para o outro lado, né, não realmente querendo se consertar. Olha, Jesus tem dado várias oportunidades, né, como a gente falou, para que essas pessoas se consertem, para que voltem realmente ao que está errado, voltem realmente a realizar as obras, né? Mas ninguém está nem aí, né? Estão com os ouvidos tampados, né? Tem coceira, comichão nos ouvidos, não conseguem ouvir, né? Justamente porque todas as cartas você vê que Jesus fala, aqueles que têm ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos, aqueles que não têm, é claro que nunca vão conseguir ouvir, estarão realmente enfadados sempre à morte, né? É triste dizer, mas é a realidade. É a realidade, né? E ele é o Senhor, né? O segredo é reconhecer que ele é o dono das estrelas, né? As estrelas estão na mão dele. Então, quem são as estrelas? É a igreja, né? Você vê que ele está na mão dele. Então, ele é o Senhor soberano. Talvez o segredo é sempre encontrar e achar em Deus como aquele que está em cima, aquele que é o nosso juiz, aquele que é aquele a quem que devemos prestar contas, né? Então, as igrejas talvez tenham entendido que não precisam mais de Deus, né? Querem andar realmente pelos próprios caminhos e não entendendo que a igreja tem dono, né? A noiva tem dono, na igreja é de Cristo, né? Então, se nós entendemos que a igreja de Cristo é Ele quem realiza, é Ele quem faz, é Ele quem capacita, ficaria então mais fácil. Mas é triste entender que não tem sido assim, né? Assim como algumas referências nos dá aqui, né? Então, reconhecer a supremacia de Cristo e que todas as coisas e muitas igrejas têm então se acomodado, talvez, né? Um acômodo de que a situação está boa, não, é assim mesmo, vamos continuar assim e nada tem para mudar, né? Amém. Nossa, quer Glória a comentar? Deus. É muito bom, né, esse estudo de hoje, né, que fala do livro da vida, né, do nosso nome escrito no livro da vida. Eu estava vendo, acho que aqui ó, na leitura do primeiro Tessalonicenses, né, que acho que um dos irmãos leu, e eu achei interessante porque que apóstolo Paulo fala que a gente foi chamado para a gente realmente deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicense 3, né, capítulo 3, acho que foi lido aqui. Aqui fala a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. É muito interessante, né? Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indignar o estado da fé, a vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando, né, que nós fomos chamados e eles já deixaram bem claro que nós iríamos ser afligidos, né? Mas tudo isso, né, que tem na recompensa, que fala que ao que vencer, né, será vestido de vestidos brancos e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Aí é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente vê tantas notícias e a gente fica preocupado, fica aflita, fica nervosa, às vezes fala, e agora? O que a gente faz, né? Se a gente focar naquilo que Deus, a promessa de Deus final, né? Eu falo, meu Deus, só de fato de eu imaginar que eu vou viver 1 milênio com Jesus ao lado de Jesus, né? Que ali vai ter paz, que ninguém vai ter briga, não vai ter guerra, não vai ter nada. Então, quando a gente foca, né, nisso, né, na promessa que Deus tem para nossas vidas, aí a gente se fortalece mais, né? Aí vale a pena a gente ser afligida, ser até mesmo, né, ceifada, né, aqui da terra, mas que Deus nos dê essa força para a gente suportar isso, né?
Mas Verdade. a gente fica tão preocupado, mas eu falo, meu Deus, e esses que vão ficar no mundo? Vai ser pior para eles, né? Então vale a pena a gente se fortalecer no Senhor mesmo, né? E esperar assim mesmo, sabe, com fé, né? Esperar falar, não, venha o que vier, mas a gente vai estar firme com Jesus até a morte, né? Porque a gente tem uma recompensa de Deus, da parte de Deus, e a nossa vitória será grande, né? Então que nós íamos assim se fortalecer nisso, né? Porque Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, realmente, isso que a irmã falou, realmente será muito gratificante, né? Diante da situação, tudo, a gente sabe que no primeiro momento assusta, mas temos que sempre ver lá na frente, né? Sempre ver realmente o que realmente o final, né? O que Jesus realmente nos promete, se colocar na balança. Claro que não precisa nem colocar na balança, né? Sempre vai ser muito, muito mais do que o Senhor tem a nos dar do que a gente está passando. Então, é justamente isso o nosso slide agora aqui, indo com poucas, como poucos, né, muitas das vezes que somos poucos, né, no nosso mundo contemporâneo, né, mas que não possamos deixar o que resta, né, morrer, né, que possamos encontrar aqueles focos que ainda querem, aqueles que ainda realmente entendem que necessita realmente de reviver, né, a gente poder levantar, poder estender a mão e dizer, olha, não, Jesus realmente tem realmente um plano, realmente Jesus realmente está realmente sempre com as mãos estendidas, né? E poder realmente influenciar outros, né? Outros aí que estão, embora que seja difícil, mas mantemos o nosso, claro, sempre. E quando possível, levantar algum guerreiro, levantar algum soldado ferido, né? Que está aí ferido, que está machucado, que está quase morrendo, né? Talvez esse seja o nosso papel, né? Talvez não seja, com certeza de cada dia mais não deixar, cuidar do nosso, claro, ser realmente atentos e vigilantes, e também, quando estivermos com a armadura e a espada, tudo certinho, poder realmente ajudar o soldado que está ao nosso lado, nosso irmão, que participa muitas das vezes de igrejas que talvez ali não sejam, que não estão realmente voltados para Deus, né? Muitas pessoas têm despertado, né? A gente não tem claro, com estatística assim, mas eu creio que muitos têm aí já se despertado, né, têm se levantado, né, para realmente colocar de volta a sua armadura, para realmente estar apto para o combate, né? Eu creio que o Senhor Jesus ainda vai levantar muitos nesse final dos tempos para o combate, para estar de pé, para que esteja vigilante e prontos para a volta dele, né? Existem duas referências aqui que os irmãos puderem ler para nós, Tiago e João, falar um pouco sobre essas práticas, né, o resultado aí. Posso Eu leio em João. Amém. Sede vós também pacientes e fortalecei vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Aleluia. Pode ler o João? Pode. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Está lendo 1 João? Acho que ele está lendo o Evangelho. No Evangelho, acho que É a carta de João, 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia. Aí, 1 João, então acho que foi errado. Primeira João 2,18, não é isso? Isso. É isso mesmo. Evangelho segundo João. Ah, não. Ixi, agora eu tô perdido. É que tem o Evangelho e tem as epístolas, né? Tem que ir lá pro epístolas. O epístolas é onde? É no finalzinho, quase perto do Apocalipse. Isso. Ah, tá, peraí então. Desculpa aí, gente. Não. Então, depois de Pedro. Isso, assim mesmo. Então, mas é que o irmão Fernando leu aí, né? Realmente, que a gente possa aí realmente entender cada dia mais a palavra do Senhor, que nos dê mais
estratégias, condições. Então, o momento é esse, o momento é que, e estudando um pouquinho sobre essa igreja, que é uma carta curta, mas você vê que tem muitas situações que estavam ocorrendo, mas ainda assim, o que fica para nós é nos manter, né? Nos manter alertas, né? Vigilantes, mantermos atentos ao que está ocorrendo, né? Não nos sucumbir ao que está sendo dito. Muitas pessoas têm falado muitas coisas, né? Muitas coisas que Jesus nos mandou falar, tem muitos falsos profetas, então é de alerta, é de vigilância, né? Para que nós não caiamos vendo o que muitos daquela igreja estavam acontecendo, né? Muitos estavam mortos, né? Muitos já estavam mortos. Mas ainda assim que esteja morto, né? Se houver tempo, você vê, olha como é forte, Jesus realmente estende a mão. Jesus disse, olha, é, estabeleça o que resta para nós. Só Ele pode realmente dar essa palavra, né? De viver, da pessoa voltar a viver mesmo estando morto. Né? Só Ele pode ressuscitar alguém espiritualmente, né? Porque Ele mesmo fala que para Ele nada é impossível. Para Ele, né, nada é impossível, pois Ele venceu a morte, venceu, possui as chaves da morte, possui as chaves do inferno. Então, só Ele pode dizer isso. Então, Ele está dizendo para aquela igreja, assim como ele tem dito, né, no mundo inteiro, né, para que as igrejas que se acham que são realmente, façam uma reflexão, né, interna e veja se há realmente coisas, situações dentro da palavra que os fazem estar vivo. Então, Jesus realmente vem nos orientar, não somente como um todo, né, através do Apocalipse, porque Apocalipse é um livro, o último livro, é o livro onde é a parte final da história, onde fecha a história, né? E Deus tem dado esse alerta. Para nós fica realmente a vigilância e a prontidão, né? E estarmos prontos cada dia, porque o que vem, mesmo nas dificuldades, mesmo na luta, nas batalhas, né? O soldado às vezes fica ferido, fica machucado, mas aí ele é tratado, né? O Senhor Jesus, quando ele vê, claro, feridas em nós nos reportamos a Ele, olha, Pai, eu estou ferido, eu estou machucado, estou angustiado, eu preciso de Ti, através da oração, né? E ali o Senhor vem, nos cura, né? Nos dá uma armadura nova, nos dá um capacete novo, e a espada ainda continua justamente para que a gente possa estar pronto para a batalha. Achou, irmão? Achei. Pode ler. Pode. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Glórias a Deus. Então é isso mesmo, é a última hora. O próprio João falando, mesmo João aí, ó, dizendo para que é a última hora, é o último momento. Esse é o momento, né? Esse é o momento de, de voltarmos, esse é o momento de realmente nos apegar mais com Cristo, né? Nos apegar mais com Deus, porque sabemos que virão coisas piores do que essa que está acontecendo hoje, né? Mas se não estivermos prontos e preparados, com certeza seremos sucumbidos, seremos realmente tragados por toda essa onda, por tudo que tem acontecido, né? No nosso mundo, no mundo e no Brasil inteiro. Então, João está dando mais um alerta. Filhinhos, né? Filhinhos, ele olha como é que ele trata, né, ali a comunidade. Essa é a última hora. Assim como ele falou, é a última hora hoje para nós, últimos momentos, né? O tempo do arrependimento é esse, né? E esse é o tempo de cada dia mais estarmos nos apegando ao Senhor na vigilância, nos apegando ao Senhor sempre, né, em alerta, estar pronto, assim como um soldado está pronto para a batalha, né, todo momento. Amém, queridos? Amém, glória a Mais Deus. falar alguma coisa? Amém. Você comentou agora a última hora, né, quando ele fala filhinhos, né? Deus vem avisando a gente já faz muito tempo, né? Verdade. Não só nessa passagem, mas muitas vezes. Só que o pessoal às vezes só vem da mídia, né? A mídia fala, dezembro desse ano é o último dia do ano. Aí tem gente até que passa mal antes. Morre até antes do coração. Só que ninguém procura a verdade que é a Bíblia, né? Verdade, Ficam caindo nessas fofocas, mídias, falsos profetas. E Deus vem avisando a gente há anos, às vezes de um amigo próximo, alguém para dar uma palavra. Só que a pessoa entra no ouvido e sai do outro, não escuta de coração, né? Aí termina de chegar o último dia lá e a pessoa querer correr e, ai, Deus perdoa.
Deus vai vendo o nosso passo, né? Ele cuida dos detalhes e as pessoas muitas vezes estão cegas achando que estão enxergando alguma coisa. Igual aquela semana passada, acho que a gente comentou, até o Douglas comentou aí também, que negócio de show, o pessoal vai para escutar música, para chorar, mas não vai de coração aberto, né? Então não adianta você se enganar, porque a gente não engana Deus, né? Verdade, verdade, verdade. É verdade, isso que o irmão está falando, realmente é isso que tem acontecido, né? Muitas cortinas de fumaça as pessoas têm jogado, como a volta de Cristo, muita gente já tem muitas correntes, né, você vê nas redes sociais, as pessoas já estão dando data, né? Existem muitas coisas, as pessoas dizendo que a Terra vai se escurecer, 3 dias de escuridão, agora dia 14 de maio, então, são muitas coisas que os próprios meios, veja como é triste, o próprio meio da gente, nosso meio evangélico, realmente colocando situações que muitas vezes a gente fica desgastado, né? As pessoas se desgastam. Muitos que acreditam nessas situações, eles ficam, veja como vai ser frustrante para ele quando não acontece. Ah, mas tal fulano profeta falou, sei, mas o profeta falou, mas não aconteceu. E veja a importância, veja como, e se aquela pessoa desvia, se aquela pessoa falar, não, não vou ser mais cristão, não vou ser mais crente, porque tal profeta me falou que iria acontecer algo que não aconteceu. Então, quer dizer, é um mentiroso. A pessoa não Ele procura tá examinar na Bíblia, né? Exato. Uhum. É isso que o irmão Fernando tá falando, né? Assim, Não examina, né? pelo que não precisa na Bíblia. Uhum. Isso é verdade. Não examina na Bíblia, né? Procura o que o líder falou, né? Tipo, você achou um fio de cabelo no meio da Bíblia, misturado pelo coronavírus. Tem essa moda agora. Né? Verdade, verdade. E aí você vê, irmãos, os perigos. É evidente que é perigo a gente crer no que está falando. É claro que tem que ser igual Bereano. Não existe mais Bereanos em nosso meio, que vai lá, checa na palavra, na Bíblia, né? As pessoas estão sendo enganadas e acreditando em que tudo que se fala é verdade, mas não é assim. Os bereanos, os próprios apóstolos falando, eles falam, opa, vamos ver na Bíblia, não importa se é apóstolo, não importa se viveu com Cristo e conviveu, não, vamos ver, o Senhor deixou a palavra dele, vamos ver que está batendo o que ele está falando, vamos ver se isso tem coerência, se essa profecia é verdadeira, vamos checar na Bíblia, não existe, né, isso. Então, por quê? Porque são crentes cristãos forjados através de profecias, através de palavras, mas não está fundamentado na palavra. Então veja os perigos e o tempo que nós vivemos, aonde a gente acreditar, onde existem muitos falsos profetas, muitas pessoas que são de má fé, né? O que fala ali, não sabe o poder que tem, né? Porque tem eloquência, tem realmente ali muitas pessoas que o seguem, mas não, muitas vezes falam que não são. E ali acontece que desencadeia situações de que muitas pessoas acreditam naquela palavra e não acontece, porque estão ligados realmente o que o irmão Fernando falou, não na palavra, mas como no que aquela pessoa está dizendo, né? Muito, muito complicado e triste, entendendo que no final dos tempos vão aumentar o número de falsos profetas, vão aumentar o número de pessoas dizendo coisas que Cristo não disse para dizer. Então, realmente temos que orar muito, né? Para que haja realmente, o Senhor Jesus tenha misericórdia cada dia mais dessas pessoas e orando para que os falsos voltem realmente ao primeiro amor, voltem realmente a falar realmente as coisas verdadeiras do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém. Maravilha. Amém. Vamos estar. Quem tem ouvidos, Isso. ouça que o Espírito diz às igrejas. Né? Concluindo a carta aí, Renan Quimico, quem tem ouvidos ouça realmente o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas, né, se retrata João, ele coloca, né, quem tem ouvidos ouça. É o que a gente fala, muitos não têm ouvido, né, mas quem tem o Espírito, quem tem ouvido, vai ouvir. Tem ouvido, né, esses sinais, tem ouvido o que o Espírito Santo está dizendo, né, que é o momento, com certeza, de nos fortalecermos, que é o momento de buscarmos cada dia mais, sempre, né, mais e mais, e estarmos com os ouvidos atentos, né? Com os ouvidos, né, ali ligados, né? Como a gente tem feito os propósitos aí. É onde ela tirou a passagem da importância que existe no jejum, né? Hoje, daqui a pouco nós vamos encerrar
de que para estar atento, muitas vezes, à palavra, o Espírito Santo, é claro que nós temos que buscar em oração, né? Jejuando sempre, né? E dentro da palavra do Senhor, ali, encontrando o nosso alimento, né, espiritual, que é a palavra. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito das igrejas, encerrando essa carta de Sardes, né? Uma carta muito que eu aprendi muito, todos os irmãos também, né? Com a carta de Amém. Sardes, Maravilha. como as outras, como nós temos aprendido, né? Jesus tem nos dado muitos ensinamentos, né? Jesus tem nos dado estratégias até para que nos conduza nesse momento em que estamos vivendo e dos que virão, né? Estamos prontos, estejamos prontos e atentos, né? E alerta sempre. Amém, queridos? Amém. Amém, amém. Vamos estar orando, né? E encerrando aqui essa parte desse culto e já em seguida entregar o jejum, né? O propósito do nosso jejum que a gente iniciou ontem, entregando agora também e lembrando dos pedidos de oração, né? Entregando ao Senhor nossas vidas, nos fortalecendo cada dia mais, nos dando cada dia mais força, né? Para continuar nossa jornada nesse momento difícil, né? Que estamos vivendo, né? E que nos dá cada dia mais renovo, né? E cada dia mais forças nesse momento. Vamos estar